Vamos sedentos para o que Deus quer falar conosco, amém? Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem uma porção para nós nessa noite, né? Queremos receber aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor já repartiu com o Greco, né? Nós declaramos cada coração, cada vida receptiva aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor. Que seja algo do teu coração para nós. Nós abençoamos você, Greco, em nome de Jesus, né? Com toda a intrepidez, né? Com toda a graça, com toda a unção do Senhor, para repartir aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Boa noite. Não fiquem preocupados, não. Isso aqui não é um número de páginas que eu tenho para compartilhar, não. É só um dos relatinhos que eu faço aqui nos meus caderninhos. Amém? Amados, primeiramente eu me coloco aqui a serviço do Senhor, né? O Senhor, eu creio que tem me chamado para servir. Então, se eu pudesse servir compartilhando a palavra ou com um serviço braçal, o Senhor nos chama a servir. Então, me coloco aqui primeiramente como servo. Bom, irmãos, a palavra que eu gostaria de compartilhar, que o Senhor tem, na verdade, me convidado a vivenciar, irmãos, uma palavra que trata diretamente sobre relacionamento. E quando o Senhor trata conosco sobre relacionamento, minimamente ele envolve duas pessoas, né? O Senhor, ele é tão relacional que ele é três, né? Então, nem o Senhor, nem o próprio Criador está sozinho, né? Ele se fez três para que o primeiro nível de relacionamento acontecesse dele para com ele mesmo. Só que ele é tão generoso que ele escolheu uma de suas criaturas para se relacionar com ele, né? Nós somos, primeiramente, criaturas do Senhor, mas o Senhor vai acrescentando os filhos, né, as criaturas que se tornam filhos do Senhor. Então aprove ao Senhor se relacionar com a criatura humana. Ele poderia se relacionar com os animais irracionais, mas ele escolheu nós para o relacionamento. Então, minimamente, exige duas pessoas para que haja o relacionamento. E a palavra nos diz que onde há duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali está o Senhor. Então, em um relacionamento em que há duas pessoas e que o centro desse relacionamento é o Senhor se faz presente ali todos os dias, como ele nos promete no Salmo 23. Então, eu não digo carga, irmãos, porque é leve, né? Porque o Senhor carrega, mas essa revelação que o Senhor vem me trazendo dia a dia, irmãos, veio a partir de um momento que eu me sentia e me fazia, de fato, um pouco afastado desse relacionamento com o Senhor. E à medida que nós vamos esfriando nesse relacionamento com o Senhor, todo o curso da nossa vida vai sendo mudado em todas as áreas da nossa vida. E eu vinha percebendo isso na minha vida. E nessa última edição que eu estive no Sertão, amados, os irmãos compartilharam justamente uma palavra uma palavra foi dividida em 3 tempos, mas era uma palavra só, sobre relacionamento. E aquilo foi me confrontando muito, né? Os irmãos compartilhavam essa palavra em um relacionamento fundamentado em 3 bases, né? O relacionamento com o Senhor, o relacionamento com os de dentro, né, com o corpo, e o relacionamento com os de fora. E que todo esse relacionamento tríplice está fundamentado inicialmente nesse relacionamento com o Senhor.
E essa palavra foi me confrontando de modo que eu percebia que todo o meu relacionamento com os de dentro e com os de fora estava manco, sabe? Estava defasado, porque o meu relacionamento primeiro não estava completo e sincero. Então era muito pesado sustentar o relacionamento com os irmãos e com os de fora, faltando uma perna, né? Faltando a parte principal desse tripé. E desde então o Senhor vinha me falando sobre isso, eu vinha rascunhando algumas coisas e pedindo perdão ao Senhor mesmo, porque de fato eu faltava, né? Não que nós possamos agregar nada à vida do Senhor, mas eu percebia que da minha parte faltava, né? E lá no dia 10, no retiro de carnaval em Manhuaçu, era, acho que a primeira manhã, né? Então nós chegamos lá à noite. Então na primeira manhã de retiro, eu acordei e tive um pequeno desentendimento com a minha esposa. E esse desentendimento, por um motivo simples, mas não importa o tamanho do motivo, se gera um desentendimento, está errado, né? Se causa um arranhão naquele relacionamento ali, já está errado. E eu lembro que a minha primeira reação foi, obviamente, respondê-la mal. E a minha segunda reação foi orar. Parei para orar. E nessa oração, o Senhor começou a despertar um desejo para que eu escrevesse aquela oração enquanto eu orava. Então eu orava e transcrevia aquela oração. No final, parecia assim, eu estava me sentindo tipo um salmista. Assim. Falei, nossa, quando a gente ora para nós mesmos ou em voz alta, eu acho que a gente não tem a noção de quando aquela oração salta ali os nossos olhos, se materializa. E eu escrevi aquela oração. E naquela oração eu lembro que eu orava por aquela situação e pedia ao Senhor para acertar o meu coração com a minha esposa, né? E fui colocando uma série de desabafos com o Senhor ali naquele momento e fui anotando. E aí, no final da oração, ficaram duas perguntas. Senhor, como alcançar o coração da minha esposa e como cuidar do coração dela? E aí eu compartilhei com ela isso e fomos para a reunião. E lá durante a reunião, o Senhor foi me lembrando daquela oração que eu havia transcrito. E como se fosse assim, irmãos, uma luz se acendeu e o Senhor falou comigo assim, essa oração não é para que você restaure o coração com a sua esposa, mas para que você restaure o seu coração comigo. Você é a minha noiva e o seu coração está distante de mim. E o Senhor me disse assim, é preciso restaurar a aliança do noivo e da noiva. Nosso relacionamento com Deus reflete nosso relacionamento entre nós. E aí, aquilo me veio assim e fez todo sentido, irmãos. E a partir dali, aquele momento que eu estava ali, o retiro todo, toda a palavra que ia entrando no meu coração, ia lavando e me trazendo aquela questão do relacionamento tríplice e tudo mais. O Senhor foi amadurecendo aquilo no meu coração. E lá em Manhuaçu eu pude confessar pecados, eu pude falar sobre a idolatria que estava no meu coração em relação ao luto do meu filho, uma série de coisas que me trazia uma falsa justificativa para eu me distanciar do Senhor. Sabe, irmãos? Então, toda palavra que era compartilhada, o Senhor meio que passava por um filtro para direcionar para isso que Ele já estava falando comigo. Então, é como se eu estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. E diante dessa catarse que foi acontecendo comigo ali, do Senhor confirmando muitas coisas, eu posso chegar aqui diante dos irmãos e falar um pouco, irmãos, dessa necessidade desse relacionamento, dessa necessidade de restaurar essa aliança com o nosso noivo, com o nosso futuro esposo,
né, com aquele que nós ansiamos para encontrar, para de fato consumar esse casamento. E lá em Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse primeiro versículo, o Senhor vinha me dizendo da seguinte forma, que eu preciso me oferecer, né? O versículo é bem direto, como sacrifício vivo, santo e agradável. Então são 3 requisitos que envolvem uma ação, a de se oferecer. Só que quando eu me ofereço para qualquer coisa, irmãos, eu tenho que ser minimamente apto para realizar aquela tarefa ou minimamente interessado naquilo. Depende de um esforço. E quando a palavra nos fala sobre esse sacrifício vivo, eu me pergunto, né, como alcançar esses requisitos? E o versículo 2 vem respondendo isso. Não tomando a forma deste mundo, ou seja, não escolhendo as obras da carne. No livro de Ageu, se eu não me engano, no capítulo 2, vocês podem procurar, tem Ageu na Bíblia. Vocês podem procurar aí, tem. Eu abri aqui na minha, tem. Ageu, ele fala sobre as obras feitas pelas mãos, que eram todas imundas. As obras, eles estavam construindo o segundo templo, então as obras feitas pelas mãos daquele povo eram imundas para o Senhor. Então o sacrifício que nós apresentamos ao Senhor não pode ser um sacrifício imundo, não pode ser um sacrifício do nosso esforço, da nossa natureza, mas de algo que o Senhor trabalha em nós e transforma. O Senhor, quando nos chama, irmãos, Ele não aproveita, Ele não faz gambiarra conosco, Ele não aproveita nada, restaura aqui, coloca ali, não. Ele destrói e constrói, reconstrói, né? Ele transforma de fato, né? E diante dessa transformação, irmãos, nós somos colocados ainda nesse mundo, para viver nesse mundo, né? Porém transformados com uma nova mente, uma nova visão, um novo coração, né? Um Senhor verdadeiro. Só que colocados nesse mundo, nós ainda podemos correr o risco de tomar aquela forma anterior e tomar a forma desse mundo. E eu via que meu coração, ontem nós compartilhávamos no grupo de homens, né, dos pés que resvalam pelo caminho, eu via que meu coração estava nesse processo, irmãos, de resvalar pelo caminho, sabe? Você anda pelo caminho desatento e os pés começam a te levar para outros caminhos. E à medida que nós escolhemos nos alimentar daquilo que renova a nossa mente, daquilo que vem do alto, esse sacrifício se torna santo e vivo. Mas como ele se torna agradável, irmãos? Lá em Hebreus 11:6, ele nos fala, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é aquilo que eu faço que agrada ao Senhor, mas é o propósito e o coração com que eu faço aquilo. E se eu não tenho fé, como eu posso agradar ao Senhor? Como eu posso ser um sacrifício agradável ao Senhor? Então, eu me perguntava ao Senhor, mas como eu renovo a minha fé para poder te agradar? E o Senhor diz que, como o Enilson compartilhou aqui, quando oramos, buscamos a palavra, jejuamos, a nossa fé, irmãos, ou seja, a certeza daquilo que não vemos, é renovada, dia após dia. Se escolhemos, Senhor, escolhemos ser sacrifício ao Senhor
todos os dias e nos alimentamos desse maná que o Cauado compartilhou, que é diário, irmãos, a nossa fé é renovada. Por mais que não vejamos aquilo que oramos se concretizar. E talvez algumas coisas nós, talvez não, certamente algumas coisas nós nem veremos. Mas a nossa fé é renovada, a nossa fé é exercitada, irmãos, pelas tribulações, pelos milagres, mas também pela busca. O fato de buscarmos, agrada o coração do Senhor. O fato de termos interesse agrada o coração do Senhor. Então, esse primeiro nível de relacionamento com o Senhor, irmãos, depende de cada um de nós. Eu não tenho capacidade, por mais que eu ore e interceda pela minha esposa, pelos meus sobrinhos, eu não tenho capacidade de desenvolver um relacionamento por eles. Esse relacionamento é individual, irmãos. É uma busca que começa em cada um de nós. Porém, lá em Atos 14, 21, 28, amados, 21 a 28, recentemente nós estávamos lá em casa estudando o livro de Atos, e é um livro que eu gosto, uma carta que eu gosto muito de ler e reler, porque, de fato, é uma das cartas que traz, toda vez que me perguntam, mas em que igreja você reúne? Aí eu falo, está lá no livro de Atos, lê lá na Bíblia lá, livro de Atos, aquela igreja lá, aquela ali que eu estou buscando ser, todos os dias. Então, quem tem essa dúvida, irmãos, ou passa por essa pergunta, o livro de Atos é uma boa resposta para falar. A igreja primitiva lá, nós queremos ser como a igreja primitiva, lá do livro de Atos. Aí, às vezes, o irmão nunca leu, a oportunidade para ele ler o livro de Atos. Mas lá em Atos 14, 21 a 28, fala assim, em uma das viagens missionárias de Paulo, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado, passando pela Pisídia, chegando a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Irmãos, vocês se identificam com essa palavra aqui em algum ponto? O quão necessário é, irmãos, que nós fortaleçamos uns aos outros? O quão importante é um testemunho, uma palavra de ânimo, um milagre testemunhado? O quão importante é compartilhar entre o corpo esses ocorridos? Porque nós vivenciamos isso hoje em dia, não é verdade, irmãos? Nós vivenciamos. E o quão importante é fortalecermos uns aos outros, fortalecer o espírito, animar uns aos outros, ter comunhão integral e intencional e pregar a palavra ousadamente. E essa palavra, irmãos, eu não estou trazendo nenhuma novidade. Nenhuma novidade, Nós sabemos disso. Mas muitas das vezes nós temos um pouco de receio. Eu não vou falar isso não com meu irmão. Acho que não é oportuno. Obviamente, irmãos, nós devemos discernir. Mas, por mais simples e besta que às vezes seja, irmãos, fortaleça o espírito do seu irmão. De repente é algo que ele estava perguntando para o Senhor. E você está sendo boca de Deus naquele momento. Por mais que seja para não chover, Sara? É um testemunho. Fortaleceu a fé daquele garoto que ali estava com você. Não espere, irmãos, que seja um testemunho extraordinário, algo sobrenatural, mas que seja algo corriqueiro, que seja algo do dia a dia, porque isso fortalece, irmãos, porque nem todos vão ter, às vezes, a oportunidade ou então a iniciativa de
estar aqui na frente compartilhando, mas no íntimo ali, de casa em casa, né? Compartilhe, né, o que o Senhor tem feito. Isso fortalece o nosso relacionamento com os de dentro. Porque o relacionamento, irmãos, com os de dentro não deve se basear primeiramente em afinidade. Eu não vou com a cara daquela pessoa ali, não sei, não conheço muito bem, não sei se bate, nosso santo bate, né? Não sei como é que é. Irmãos, o nosso relacionamento não se baseia em afinidade, o nosso relacionamento se baseia em Cristo. E nós já ouvimos isso também, que o Cristo que habita em você conhece muito mais do Cristo que habita em mim. Não é verdade? Então nós precisamos dia a dia exercitar esse relacionamento, seja você com o seu filho, que faz parte, seja você com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu colega de quarto, com o seu colega de trabalho, porque também nós trabalhamos com irmãos, né? Tá ali o Heitor, falou o exemplo ali, está trabalhando com o irmão. Então, dentro do trabalho, são, né, funcionários, colegas de trabalho, mas são irmãos. Então, é necessário fortalecer a fé um do outro também naquele ambiente de trabalho. Não esperemos estar na reunião, ou num retiro, ou no grupo caseiro, irmãos. É diário. Lá em Atos 11, 23, né? Também fala, e ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Irmãos, aqui é um pouco ainda mais sério. Não só fortaleceu a fé, os animou a permanecer na fé. Irmão, você pode, naquele simples Jesus te ama, está evitando uma catástrofe. Que naquele dia o irmão pensou, hoje eu não quero, a partir de hoje, eu não quero mais saber de Deus. A partir de hoje, tomei essa decisão. Não é parar de ir à igreja não, tá, irmãos? Não é parar de reunir na congregação, não. A partir de hoje, eu não quero saber mais de Deus. E aí, de repente, chega o abençoado e fala assim, bom dia, querido, Jesus te ama. Você pode ter salvado aquele irmão aquele dia, daquela decisão que ele tomou. Você pode ter determinado a permanência na fé, porque a fé desse irmão foi fortalecida naquele dia. Então, nesse relacionamento entre o corpo, devemos primeiramente buscar ao Senhor, através da oração, jejum, escrituras, para que possamos nos fortalecer mutuamente. Assim como uma pessoa que gosta de cuidar da saúde, comer bem, fazer atividade física, não tem aqueles autocuidados que nós temos com o corpo físico, irmãos? Nós precisamos ter esse autocuidado com o corpo de Cristo. Não é verdade? Nós precisamos ser um personal trainer do corpo de Cristo. Né? A gente tem que estar ali animando, né, Soraya? Tem que estar ali animando, tem que estar ali, às vezes, levantando mais cedo para ter relacionamento. Né? Nós estamos vivenciando num grupo de irmãos chamado Up and Out, que é justamente desse relacionamento tríplice. São irmãos transinternacionais, tem irmão do mundo todo, né? Não é só translocais, não. É um grupo que surgiu por iniciativa de alguns presbíteros, e nós temos nos reunidos às quintas-feiras à noite para desenvolver esse relacionamento. E a ideia é que isso se torne microcélulas, né? Que a gente permaneça pelo menos 3 vezes por semana se encontrando. Qual o horário que você pode me encontrar, irmão? Só 5 da manhã, perfeito, irmão. 5 da manhã, estamos lá. Microcélula, 2, 3 pessoas que se encontram. Então a ideia é fazer isso. Então, outro dia a minha microcélula foi eu, Sandro, Gilberto do Rio, o outro irmão lá de Manhuaçu. Então, assim, é uma oportunidade de estar ali com o irmão fazendo o quê? São 20 minutinhos só, irmãos. Orando, compartilhando a palavra, e aí o Senhor vai fazendo. Então, é um exercício que nós temos feito. Né? Igual acordar cedo para ir para a academia, é um exercício que nós temos feito para a fé e fortalecendo a fé uns dos outros. Então, isso tem sido muito importante, e esse grupo é um grupo grande, tem permanecido. É muito interessante trabalhar, irmãos, essa estratégia. Então, que seja com o seu vizinho, né, que você pode encontrar, né, irmãos que são vizinhos lá, o Rafa, Heitor. Então, são vizinhos, eles podem exercitar isso todos os dias. Glórias a Deus. Então, quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, temos essa intimidade com Ele, conhecendo mais do Senhor, melhor flui a comunhão com o corpo.
Não é verdade? Porque pensa só, irmãos, se você pudesse ler a mente do seu cônjuge, pensa como é que ia ser mais fácil. Pensa como é que ia ser mais tranquilo o relacionamento. Né? Pensa como é que você poderia antecipar alguma situação. Então, quando a gente conhece, irmãos, o Senhor, o relacionamento com o corpo dele flui melhor. Flui melhor. Quando eu começo a me aproximar da mente do Senhor, irmãos, eu consigo fluir melhor com aquele irmão que eu nem conheço. Mas o Senhor vai lá e te entrega uma palavra. O irmão vai lá e traz algo para você. Por quê? É um relacionamento com o Senhor que veio primeiro. Então, é muito importante, irmãos, esses 3 níveis de relacionamento, eles são interdependentes. Amém? E com os de fora do corpo, né? Ficaram eles aí. À medida que temos, então, um relacionamento com o Senhor, nos relacionamos melhor com o corpo, e o que acontece? Transbordamos, irmãos, fluímos, testemunhamos da vida do reino de Deus. Isso faz o quê? Com que os de fora sejam atraídos. Certamente, vocês já ouviram em algum lugar, tem alguma coisa em você, mas eu não sei o que é. Olha, tem pouco tempo que você está trabalhando aqui comigo, mas olha, você tem uma luz, você tem um negócio diferente. Irmãos, é ou não é uma oportunidade para falar o que é esse negócio diferente? É. Claro que é, irmãos. Então isso começa a transbordar. E se nós buscamos ser muitos filhos semelhantes a Jesus, gente, como é que eu posso ser semelhante a alguém que eu não conheço? Qual é a sua base para ser semelhante a alguém que você não conhece? Impossível. Impossível. Então, primeiramente, nós podemos nos relacionar com esses de fora sem palavra alguma. Pelo quê? Pelo testemunho da nossa vida, pela conduta no nosso trabalho. Certa vez eu trabalhava num órgão público e o meu chefe estava fora, tinha viajado, e ele ligou. Ele falou: Greco, eu preciso de assinar um documento agora. Eu falei: pois não, quer que eu te mando como? Por WhatsApp? Ele falou: não, você vai assinar por mim. Eu falei: mas meu nome, CPF? Ele falou: não, você vai fazer a minha assinatura. Eu falei: chefe, primeiramente, assim, não vou, né? Não vou. Não. E segundo, eu tinha que saber como é que era para poder fazer, né? Então, nem isso eu tenho a capacidade de imitar. Então, obviamente, eu fui demitido. Mas, depois fui demitido. Mas, irmãos, você vai ser colocado em situações para que o testemunho de Cristo prevaleça. E eu lembro que eu era recém-convertido ainda, irmãos. Então, assim, foi muito forte. O primeiro impactado com o testemunho fui eu mesmo, né? Porque falei: como reagir numa situação dessa? E então, irmãos, nós precisamos testemunhar desde do seu porteiro, que você vê todo dia, ou que você passa por ele todo dia e nem vê, né? Você passa por ele todo dia, mas ele está te vendo. Ele está te vendo. Né? O flanelinha ali da rua, que você estaciona todos os dias, ele está te vendo também, por mais que você às vezes não perceba ele ali. Então esse testemunho, essa vida, esse dia a dia, irmãos, isso traz um relacionamento que você ainda nem começou. Mas é importante que nós comecemos, é importante que nós não percamos tempo. Obviamente, irmãos, nós temos irmãos que têm, né, o peso do evangelismo, né, tem a graça, o dom do evangelismo. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando assim, irmãos, de ser aquele para frente mesmo, sabe? De romper a barreira da timidez, da vergonha, o que será que ele vai pensar de mim? Será que ele vai achar que eu sou doido? Será que ele vai achar que eu estou assediando ele? Será que ele vai achar o quê de mim, se eu perguntar isso para ele? Se eu perguntar assim: fulano, como é que está a sua vida com o Senhor? Ele pode te responder: não te interessa. Mas ele pode te falar: olha só, está bem difícil. Eu me afastei do Senhor, eu reunia na igreja tal, minha família é tal, e vai acontecer, irmãos. Então, muitas das vezes você não tem nenhuma palavra para compartilhar, um versículo para compartilhar. Mas o Senhor vai dando graça. E
vão sendo acrescentados. Então aqui a gente, né, hoje apresentou Pedro e Babi, e quando no batismo de Babi também batizamos Zizi, que é a moça que trabalha na casa de Thaís. Então, assim, tá ali 4 anos dentro da casa da Thaís, vendo o testemunho, virou, a gente estava um dia lá na casa dela, eu estava lá fazendo alguma coisa com a Thaís, ela chegou assim, Greco, oi Zizi, eu quero me batizar. Eu falei, com base em quê? Você sabe o que é batismo? Ela foi falando, não teve compartilhar com ela, não compartilhei com ela, ela trabalhou comigo no noivado de Larinha e João, ela estava comigo na cozinha, como auxiliar de cozinha, trabalhou ali comigo e viu a vida da Thaís. Ela falou, eu quero me batizar. Eu entendo isso. Foi batizada. Irmãos, é o que você faz às vezes sem perceber. Mas tem gente te observando. E é importante a gente entender que é o Senhor que está trabalhando ali, irmãos. Que nós somos esse sacrifício vivo, santo e agradável. E lá, em 2 Timóteo 2, 11, 13. Eu podia até ter começado com esse versículo, irmãos, porque fala bem assim. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se nos somos infiéis, ele permanece infiel, irmãos? Não, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel. O marido bom. Que maridão, né? Se eu sou infiel, ele permanece fiel. Irmãos, pois não pode negar-se a si mesmo, porque a aliança do Senhor é comigo, irmãos. Lá, quando a palavra mostra, quando o Senhor faz a aliança com Abraão, o Senhor fala que, a palavra fala que Abraão é colocado para dormir, são colocados partes de animais ali, e o Senhor passa entre os corpos ali, entre os restos, e faz uma aliança. Sabe qual é o movimento, irmãos, que é feito quando o Senhor passa ali, através daquele candelabro ali, daquela tocha? Esse aqui, ó. Sabe que símbolo é esse? Infinito. Irmãos, a aliança do Senhor ali foi feita com ele mesmo, que Abraão estava dormindo ali, estava desmaiado, ele não podia reconhecer nada. Quando a gente casa, a gente faz os votos um com o outro, ele é um reconhecendo a aliança do outro. Ali o Senhor fez a aliança com ele mesmo. E ele é fiel, irmãos, para não negar a si mesmo. Porque se o parâmetro somos nós, irmãos, somos falhos, e o parâmetro é assim, bom, ele quebrou a aliança comigo. Ah, mas será que vale a pena eu continuar aliançado com ele? Se fosse um contrato, né? Contratualmente, será que está valendo a pena essa sociedade? Ou será que eu não estou sendo beneficiado? Irmãos, que benefício podemos dar ao Senhor? O Senhor, irmãos, ele quer gerar ele mesmo em nós. Ele faz a aliança com ele mesmo. E essa aliança não é quebrada por eles, irmãos, mas nós a quebramos. Da mesma forma que a iniciativa de ser sacrifício vivo, nos apresentarmos como sacrifício vivo, depende de nós, e não de obras nossas, mas de um coração quebrantado, de arrependimento, de reconhecimento do pecado, irmãos, essa aliança não pode ser quebrada, porque o Senhor é fiel para mantê-la. Então, pensando assim na minha vida, irmãos, muitas vezes eu feri essa aliança com meu noivo, mas ele não rompeu. Muitas vezes eu questionei os termos desse relacionamento, que a gente questiona também, né? Mas ele superou os meus questionamentos. Ele não só me respondeu, ele nem precisava me responder, mas ele superou as minhas dúvidas. Então essa palavra, irmãos, primeiramente vem para a minha vida, porque abriu os meus olhos, me fez compreender que se eu quero exalar o perfume de Cristo, queridos, eu não posso andar perto do esgoto, perto da imundícia, porque senão eu vou exalar
o perfume da imundícia, que é o chorume, não é nem perfume, né? Mas se eu quero exalar o perfume de Cristo, eu tenho que andar próximo às coisas de Cristo. Não tem quando você abraça uma pessoa cheirosa, aí o perfume dela agarra em você, se engarra na sua roupa? É assim que acontece, irmãos. Quando a gente caminha próximo das coisas de Cristo, o perfume dele é exalado por nós. Olha que lindo isso. Eu posso ter chegado da corrida, suado, fedendo, que o perfume do Senhor continua sendo exalado. Se eu quero ser a imagem e semelhança, eu necessito desse relacionamento baseado nesse tripé, irmãos. Porque eu busco o Senhor, sou amadurecido pelo corpo e partilho para os de fora. Assim funciona esse relacionamento. Eu busco do Senhor, amadureço através do corpo e partilho com os de fora. Mas também nós aprendemos aqui que podemos partilhar com os de dentro. Partilhar de Cristo. Partilhar do pão. O que é o pão? É o próprio Cristo sendo partilhado entre nós. E quando essa partilha é constante, irmãos, transborda a mesa e são agregados outros. O nosso noivo, irmãos, ele quer retomar e manter e fortalecer essa aliança. A palavra fala que ele está ataviando a sua noiva, né? Ele está ali adornando, né? Como se fosse ali uma maquiadora ali, né? Está ali cuidando, né? Embelezando a sua noiva, porque o Senhor nos olha com esses olhos de uma igreja santa, perfeita. E além dele estar nos ataviando, irmãos, ele pagou um alto preço, um dote por esse casamento altíssimo, né? Ele se deu de si mesmo, ele deu o seu único filho para conquistar essa donzela, essa noiva, irmãos. Então, pensando nisso, ele é o sacrifício vivo, santo e agradável que eu devo ser, né? Ele é o sacrifício perfeito, né? Ele é o presente e merecido para as nossas vidas. E isso me constrangeu de tal forma, irmãos, que me levou a rever toda essa pequena caminhada que eu tenho com o Senhor, sabe? De como eu tenho me mostrado, sabe? A gente muitas vezes fala, eis-me aqui, Senhor, mas você não sabe nem por quê, nem para quê. Eis-me aqui para quê? O Senhor está me chamando para quê mesmo? Eis-me aqui. Então tá, meu filho. E aí? E aí você não sabe o que tem que fazer. Então, irmão, se a gente não busca um relacionamento diário, sincero e humilde com o Senhor, nós ficamos parados no caminho, nós ficamos inertes ali no caminho, a ponto de não conseguirmos desenvolver um relacionamento com o corpo. Irmãos, todo membro é útil para o corpo. Para o corpo. O corpo não funciona quando um membro está inerte. Irmãos, os nossos ossos ficam em movimento por si só? Ou eles precisam de algo para se movimentar? Eles precisam. O osso parado, ele é um osso, ele é sustentação, mas ele é algo inerte. Então ele depende de juntas, ligamentos, tecidos, músculos e, obviamente, do comando da cabeça para se movimentar. Então, se nós não buscamos esse relacionamento, nós não conseguimos exercitar o corpo. Se não exercitamos o corpo, não conseguimos alcançar os de fora. Tem uma passagem lá em Atos, irmãos, que Paulo fora compartilhar em uma sinagoga e ele foi retirado dali e apedrejado e foi dado como morto. Irmãos,
Se alguém me tira de um lugar, me apedreja, minimamente eu peço um atestado depois, né? Porque estou quebrado, né? Quase morto, eu vou pedir um atestado. Paulo levantou, se falou assim, vamos continuar pregando a palavra. E é isso, irmãos. Ele poderia ter perdido a vida ali. E ele já não se importava mais com isso. Todo o currículo que ele tinha, porque ele tinha um ótimo currículo, ele deu como refúgio. Ele deu como nada. Irmãos, eu não tenho uma história triste de vida para contar para vocês. Como muitos têm, né? Vim de origem humilde, isso e aquilo. Não tem, irmãos. Eu vim de uma origem, família rica, do interior, servidores públicos. Meu pai era um político proeminente no interior. Nunca passei dificuldade, estudei em boas escolas, morei fora do país, estudei idiomas, fiz 2 graduações, pós-graduação. Irmãos, posso rasgar essa história de vida, eu posso rasgar esse currículo, porque não serve para nada. Serve para nada. Se o Senhor não for o centro da minha vontade, irmãos, eu posso me colocar aqui e eu não vou ter proveito nenhum. Se eu quiser fazer com base no meu currículo, se eu quiser fazer com base naquilo que eu sou ou aparente ser para o mundo. Então, irmãos, quando nós somos chamados para servir em primeiro lugar, não importa as aptidões que você tenha, não importa as qualificações que você tenha e que você aprendeu, se o seu coração não estiver diretamente relacionando-se com o Senhor, as obras são imundícia. E o sacrifício que o Senhor exige, o padrão de Deus, irmãos, é Cristo. Nada menos do que Cristo. Sobretudo, imundícia, né, irmão? Então, se nós não temos nada a oferecer ao Senhor, irmãos, ofereçamos a nossa vida. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, as minhas forças se esgotaram. Senhor, eu não sei mais o que faço. Está aí, irmãos, o sacrifício. Está aí, irmãos, a resistência quebrada. Está aí alguém que, para o mundo, tem um ótimo currículo, é um partidão, é playboy. Mas se não tiver o Senhor, irmãos, são trapos de imundícia. São cisternas rotas, sepulcros caiados. É só aparência, irmãos, é só casca. Mas é igual o ovo de Páscoa, né, irmãos? A gente compra e só vem vazio, né? Só vem vazio. É caro e só vem vazio, né? Então, irmãos, lembrem-se que se eu estou tendo alguma dificuldade, irmãos, em me relacionar com o Senhor, irmãos, e se tem alguém que tem percebido isso, não espera dar problema não, irmãos, igual eu esperei. Não espera alguém sonhar, alguém te revelar, não. Se você está sentindo, irmãos, esse cheirinho aí de que não é o perfume de Cristo, esse cheirinho de imundícia, irmãos, não tenha medo, não tenha receio de, sabe, soltar as armas, sabe, soltar a resistência, tudo aquilo que você está segurando com muita força, com muito empenho. Se desarme, irmãos. Se tem alguém aqui hoje que tem observado isso na sua própria vida, eu convido a estar aqui à frente para nós podermos orar, para nós podermos interceder, irmãos, porque, assim, é uma batalha em que lutamos juntos, né? Nós somos corpos, nós somos família, e nós precisamos, assim, estar trabalhando de maneira unida, né? Não concordando com tudo, né? Como a palavra fala, os irmãos eram unânimes, né, irmãos? Era um só coração, porque é o coração de Cristo, é um só coração, porque é o coração do Senhor. Então, se tem alguém, irmãos, coloque isso diante do Senhor, coloque isso diante de algum outro irmão que você tenha
assim, como um irmão, né, honrado, que vai ali orar por você, irmãos, porque assim, eu demorei um tempinho não para entender, porque eu já estava entendendo, mas para de fato, sabe, soltar a direção do barco, sabe? E falar assim, Senhor, o Senhor está aqui dormindo no barco, mas o Senhor está aqui. E eu vou confiar no Senhor até dormindo nesse barco. O Senhor não precisa estar ali guiando, não, mas o Senhor pode estar andando sobre as águas fora do barco ou dormindo aqui no barco, que eu vou confiar no Senhor. E isso, irmãos, tem sido um desafio diário, né? Como marido, como cabeça, é um desafio diário, porque muitas vezes eu quero me segurar nas minhas capacidades, sabe? Me segurar naquilo que eu acho que eu consigo fazer sozinho, e aí muitas das vezes eu não abro a minha vida, eu não desabafo com o meu irmão, que seja para a gente chorar junto, sabe? Para a gente orar junto naquele dia. E mesmo que a resposta não venha, irmãos, o nosso coração está sedento pelo Senhor, o nosso coração está buscando. Ontem nós compartilhávamos lá no grupo de homens, mesmo que a gente tome a atitude errada, o André compartilhou lá ontem, mas o nosso coração está querendo acertar, sabe? Porque nós estamos num processo, irmãos, em que dia a dia o Senhor é acrescentado nas nossas vidas, né? Nós conhecemos em parte. E essa parte que nós já alcançamos, irmãos, por mais que tenha 3 dias, né, Babi? Que você está ali caminhando como filha, não importa. Essa pequena parte que já foi acrescentada, irmãos, que nós tenhamos muito apreço por ela, né? Tenhamos muita honra, porque, irmãos, o Senhor não precisava se relacionar conosco, como eu falei no início. O Senhor não precisava de nos adotar, né? Ele não precisava nos incluir no plano eterno dele, porque ele já existe antes de tudo, né? Ele não precisa de nós para continuar existindo. Se todo mundo a partir de hoje aqui parar de crer, ele continua existindo, irmãos. Outros serão alcançados. Os judeus, inicialmente, né, não creram. Mas, como a palavra disse aqui, né, Paulo ali foi fundamental para apresentar a porta aos gentios. E nós estamos aqui hoje, irmãos, frente a frente com a porta, né? Com a mão na maçaneta, como dizem alguns. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar. Não queria me estender, tá? Porque foi algo assim que o Senhor vem gerando assim, para ser prático mesmo, sabe, irmãos? Para ser, de fato, vivido todos os dias. E eu convido os irmãos, sabe, irmãos, se tem alguém que de fato tem esmorecido, tem esfriado, tem relativizado essa aliança com o Senhor, se arrependa, confesse o seu pecado, porque a independência, né, irmãos, é a raiz de todo o pecado, nós sabemos disso. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua simplicidade, Senhor, de compartilhar, né, da sua realidade conosco, né, Senhor, dos seus sonhos conosco, compartilhar de si mesmo conosco, Pai, e o Senhor ainda nos trouxe o seu Espírito Santo, Pai, que nos revela, nos dá poder, nos traz consolo diário, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor se deu por nós, Pai. E toda a sua graça, toda a sua majestade, Senhor, habita hoje em nós e nós podemos vivenciar e tocar o Senhor através da vida uns dos outros, Senhor. Obrigado pela vida de comunhão sincera, Senhor, e intencional, de comunhão intensa e verdadeira, Senhor. Obrigado porque podemos nos assentar nas casas, nas mesas uns dos outros, Senhor, e de fato mostrarmos quem verdadeiramente somos, Senhor. Obrigado porque há uma vida verdadeira no Senhor, Pai. Há uma vida simples, porém muito rica no Senhor, Pai. Obrigado porque dia a dia o Senhor tem acrescentado, Pai. E dia a dia o Senhor tem renovado a nossa mente, renovado nossos corações, Senhor, e trazido a verdadeira esperança, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, Pai.
financeiramente. Obrigado porque o Senhor partilha das suas riquezas para conosco, Senhor. E dessa forma nós podemos abençoar a vida do nosso próximo, Senhor. Obrigado porque o Senhor ensinou a orar a um Pai que é nosso. Obrigado porque o Senhor nos ensina sobre perdão e arrependimento, Senhor. E hoje nós podemos vivenciar, errando, porém sendo corrigidos. Obrigado porque nós podemos amar o nosso próximo através da exortação, da admoestação, da correção dos nossos filhos, Senhor. Obrigado porque, como filhos, podemos orar a um Pai que nos dá presentes melhores que os dos nossos pais terrenos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel e o Senhor não quebra essa aliança que foi feita consigo mesmo, Senhor. Porque nós não somos capazes de cumprir, Senhor, os requisitos dessa aliança sozinhos, Senhor. Pelas nossas obras, Senhor, pelo nosso braço, Senhor. Nós dependemos do Senhor para respirar, Senhor. Nós dependemos do Senhor para nos alimentar. Nós dependemos do Senhor para existir, Senhor. E nós queremos te glorificar hoje, porque o dia de hoje o Senhor nos permitiu existir, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a contar os nossos dias. E contando nossos dias, nós podemos trazer sentido à nossa vida, Senhor. Obrigado porque nós podemos ter família. Obrigado porque o solitário habita em família, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite, Senhor, compartilhar boas novas. E essas boas novas chegaram até nós. E hoje nós podemos abundar e transbordar dessas boas novas, Senhor. Obrigado porque a tua igreja, Pai, tem sido constante. Obrigado porque a tua igreja tem permanecido, Senhor, apesar das circunstâncias, Pai. Obrigado por todos aqueles que estiveram aqui no dia de hoje para receber, Pai, do teu pão e para partilhar, Senhor, da vida uns com os outros, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina a partilhar sem reservas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina que dar é melhor do que receber, Senhor. E quando nos damos, recebemos o maior presente, que é a vida de Cristo, Pai. Obrigado por cada um que esteve aqui, Senhor. Cada um que o Senhor tocou o coração para estar aqui hoje, Pai. Obrigado por poder ser instrumento do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor me achou. Em nome de Jesus. Amém.